Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Natal. Feliz Natal para você, para os seus filhos, para os seus irmãos, para o seu pai, seus pais, os seus avós. Feliz Natal para os seus vizinhos. E nesta oitava aqui de Natal, hoje a igreja nos apresenta São João, apóstolo e evangelista, aquele que escreveu o quarto evangelho e aquele que também era o que colocava a cabeça no ombro de nosso Senhor Jesus Cristo, no peito de Jesus. O discípulo que muitas vezes ali João apresenta dizendo o discípulo amado. E é esse discípulo amado que também escreveu mais 3 cartas, a primeira carta de São João, a segunda carta de São João, a terceira carta de São João. E o Evangelho. E no Evangelho de hoje, nós encontramos esse momento em que fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, que saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena, já de madrugada, foi lá para ver o Senhor, para colocar ainda os aromas que não tinham sido colocados, porque Jesus havia sido morto à tarde, ali às 3 horas da tarde, e para o judeu já não podia se fazer mais nada, porque para eles era o sábado. Então, enrolaram Jesus na faixa, colocaram no túmulo e já de madrugada, Maria Madalena foi ao encontro do Senhor. Chegou lá, não encontrou, mas os anjos haviam dito para ela: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então nós vimos aqui que eles vão, no caso, Pedro e João, porque as mulheres haviam falado que não tinham encontrado o corpo de Jesus. Jesus havia falado da ressurreição e eles não entenderam isso, não compreenderam. Então, para eles, Jesus havia morrido, ponto final. Mas Jesus disse que o Filho do Homem iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, quando chegam lá, realmente eles não encontraram nada. Olhando para dentro, nós estamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 2 até o 8º, aí que diz assim: olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão.
mas não entrou. João, né? O discípulo amado. Ele não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Olha só, meus irmãos, aquele pano que havia enrolado Jesus estava lá. Mas o corpo de Jesus não estava. Que é a prova da ressurreição. Depois, na continuação dessa leitura, nós vamos ver que Jesus aparece para Maria Madalena. Mas aqueles não encontraram nada. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Acreditou na ressurreição. Acreditou que Jesus havia morrido, mas ele estava agora ressuscitado. Ele acreditou que Jesus realmente é o Senhor e Salvador e o Redentor. Comemorar o nascimento de Jesus no Natal é celebrar, é comemorar também a nossa ressurreição, meus irmãos. Quando nós olhamos Jesus ali naquele presépio, aquela criancinha, aquele menino nos braços de Nossa Senhora, em outro momento nos braços de São José, em outro momento ali na manjedoura, nós olhamos para ele e nós vemos aquele que veio morrer na cruz, que veio dar a vida por todos nós, aquele que veio trazer para nós a ressurreição. Celebrar, eu digo mais uma vez, o nascimento de Jesus é celebrar também o nosso nascimento para a vida eterna. Ontem nós vimos o nascimento de João Batista, ou de Estevão. Estevão morre, mas nasce. É interessante isso. Ele morre para esta vida e nasce para a vida eterna. Então nós olhamos aquele menino, nosso Redentor, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E nós podemos olhar para ele e dizer, ali está. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus que não morre, mas quando ele recebe, ele se encarna no meio de nós e recebe esse corpo, como vai dizer na carta aos Hebreus, tu me destes um corpo, aquele corpo daquele menino Deus que está ali, é ele que vai ser trucidado depois na cruz, para depois ele nos dar a ressurreição. Celebrar o dia de São João Evangelista é celebrar, dentro desse contexto do Natal, é celebrar também a nossa ressurreição. Um dia, meus irmãos, nós iremos ressuscitar. E é preciso que nós creiamos nisso. É interessante que no capítulo 11, também do Evangelho de São João, quando Lázaro morre, e estão ali as duas irmãs, Maria e Marta, chorando porque Lázaro havia morrido, e elas estavam ali conversando com Jesus. Jesus faz a seguinte pergunta para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Aí Jesus pergunta para elas ali: você crê nisso? E fala com Marta: crês nisso? Essa pergunta é uma pergunta que Jesus está fazendo para nós. Não somente para as irmãs de Lázaro, mas para todos nós também. Você crê na ressurreição? Eu creio. Eu creio porque os apóstolos são testemunhas, eu creio porque João, apesar de ele ainda não ter visto Jesus ressuscitado, ele viu e acreditou.
E eu creio também. Eu creio que um dia eu e você, depois de termos passado um tempo nessa terra, amando a Deus e servindo de todo o coração e não colocando outros deuses na nossa vida, ao passarmos desta vida, nós iremos ressuscitar. Vale a pena, meus irmãos, ser católico. Vale a pena crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Um Feliz Natal para você. Feliz Natal. Lembrando que Jesus, aquele que veio, morreu e deu a vida por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia. João acreditou. E você crê? Vamos então à manjedoura e vamos contemplar aquele menino. E ao contemplar aquele menino, vamos dizer, é ele que irá nos ressuscitar um dia, porque ele ressuscitou também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, feliz ressurreição.